passagem de Apocalipse, capítulo 3, é uma das passagens mais lindas do grupo de Apocalipse. Somente há duas igrejas. Jesus disse que eles estão só desejar o pão, não de falar coisas. A primeira foi a igreja de Esfirra. Os cristãos estão de falar muito bem. E a outra igreja é a igreja de Esfirra. Para vários eleitos do Senhor, ministros do Evangelho de João, o livro das revelações, o livro da Apocalipse, ele foi escrito por volta do ano 190 a.C., no período em que os cristãos eles não queriam doar cultos aos imperadores romanos da época, que diziam ateísmo de segundo Deus. Mas antes de Roma predominar as províncias de comando da Ásia, essas províncias elas tinham passado pelas mãos de outros conquistadores. Eu posso citar alguns aqui me lembro bem, Grécios, que no 567 dominou a cidade das províncias e iludiu, deslutou os cristãos da igreja, desta cidade, com a fabulosa riqueza que ele vestia. Ele lembrava os cristãos pela fabulosa riqueza que tinha. E mantinha um grande poder sobre esta província. Parte desta riqueza era oriunda do grupo de amigos que por 6 em 6 meses chegaram trazendo cargas gigantescas àquela cidade. Mas o reino de Grécia ele caiu em poder de Ciro, o rei da Pérsia, que 3 anos depois que ele dominou a cidade e transformou o reino numa satrapia da Pérsia. Onde ele enviava todos os seus funcionários políticos. Eles prendiam neste lugar, maltratava e judiava desses exilados. Mas esse reino também reinou muito tempo, porque 6 anos depois, Antíoco Grande, ele ganhou essas províncias de presente do imperador anterior por ter ajudado ele na batalha de Grani. Então aquele imperador foi ingrato, deu as províncias romanas da Ásia para Alexandre poder governar. Mas Alexandre o Grande era um homem que tinha visão de guerra, tinha visão de conquistador. Não demorou muito, ele pegou esse reino e colocou na mão de seu tio, Antíoco Grande, e saiu para a guerra outra vez. E a Bíblia vai dizer que Antíoco Grande ele era um homem pagão, destruidor, deslacerador, e ele não suportava os cristãos. Antíoco Grande, então, quando ele via que a massa de crentes evangélicos, a massa de judeus permanecia naquela cidade, pregando o evangelho de Cristo, ele tem uma ira tão grande que ele taca fogo na cidade, derruba os seus muros e mata uma gigantesca quantidade de cristãos, de modo que os postes de luzes da rua eram postes de cristãos que gritavam a sua vida. Mas o reino de Antíoco Grande não durou muito, porque em 1 Macabeu, no seu capítulo de número 7, no seu versículo 7, o texto vai dizer que ele tem uma visão. E essa visão é uma visão avassaladora. E a narrativa vai dizer que nesta visão ele vê o reino dele sendo destruído, pastor. Ele vê o seu império sendo deslacerado por um império ainda maior. Antíoco Grande não esperava que a mão de Deus já estava governando sobre todos aqueles cristãos que ele tinha queimado naquela praça. Aqueles cristãos que ele tinha destruído naquele arraial. Enquanto os cristãos gritavam
pelas mãos de Antíoco Grande, havia alguém que estava de joelho orando e pedindo a Deus misericórdia. E a Bíblia então vai nos dizer que Deus, ele olha para esta nação, ele olha para este povo, e ele começa a enviar resposta para cada um dos seus filhos. E a Bíblia vai dizer que o sonho de Antíoco Grande se realiza. Qual era a dinastia, qual era a visão de Antíoco Grande? Ele via ele e todo o seu exército sendo devorado por lobos devoradores. Ele se via sendo cercado de frente, de trás, de lateral, para onde não havia saída. Ele estava cercado. E não sabia para onde ir. Todos os seus líderes morriam. Todos os seus intercessores, os sacerdotes, os sacerdotes que estavam aos pés de Antíoco Grande eram mortos a fio de espada. E quando eles eram mortos a fio de espada, ele se via sendo o último a ser degolado. E a Bíblia vai dizer que não demorou muito na vida de Antíoco Grande, já no ano 190 a.C., quando então o Império Romano ele domina a cidade. Ele domina toda a América, ele domina toda a área, ele domina toda a cidade. E a Bíblia vai dizer que quando ele dominou essa grande nação, quando ele dominou este reino, da mesma forma que entrou com um sonho, ele se viu cercado dentro da tua casa. Não conseguia ir para outros lugares. E lá ele morreu a fio de espada. Então, neste período se escreve e começa a ser escrito o livro de Apocalipse. Por causa da perseguição, porque os cristãos não queriam povoar a seus imperadores que diziam ser si mesmos Senhor. Alguns sacerdotes de Deus, alguns apóstolos de Deus mandou para falar com o rei, mas o rei não deu crédito da pregação. Mas teve um que Deus, ele fez questão de ser último, mas foi um mal necessário. E a Bíblia vai dizer que o último dessa dinastia de apóstolos foi o apóstolo João. Quando ele chega nas províncias romanas da Ásia, ele vai ter com o rei daquela cidade. Ele começa a passar para o rei daquela cidade a situação. E o rei daquela cidade bate o pé dizendo que ele não ia deixar de perseguir o povo. Queria que os cristãos, de todas as maneiras e formas, cultuassem cultos a seus imperadores, cultuassem cultos a seus deuses. Mas os cristãos não se curvavam diante daquele império. E a Bíblia vai dizer que durante muito tempo o apóstolo João ele pregou, ele anunciou que a mão de Deus pesaria sobre a vida daquele rei. Mas aquele rei permaneceu no seu coração perverso, a ponto de pegar o apóstolo João e jogar ele na ilha de Pátmos, que estava a 30 milhas do noroeste de Filadélfia. No ambiente cercado de pedra e água, ele foi preso, amarrado de cabeça para baixo. Onde então começa a Apocalipse capítulo 3. Onde João ele vai dizer, vine em espírito na ilha chamada Pátmos, por causa de Deus e para pregar o evangelho de Jesus. Então nós vamos começar a entender a partir daqui que foi onde Deus ele começou a falar com João. Eu não quero que você fale mais para o povo. Eu quero que você fale agora com a liderança. Eu quero que você fale agora com os santos da igreja. E nós vamos perguntando, Senhor, por que tu quer que eu fale com o anjo da igreja? É porque é o anjo da igreja que está responsável em manter os remanescentes com a chama acesa. É o anjo da igreja que está responsável em manter a igreja em constante oração. É o anjo da igreja que está responsável a manter a igreja aos pés da cruz, aos pés do céu. Você, quando vem alguém do lado e diga assim, não se preocupe, que quando nós estamos o anjo da igreja está intercedendo. Eu quero que tu fale no anjo da igreja. Eu quero que você fale no anjo da igreja. Para que está por fim. E diga para eles tudo que vocês têm nas suas cartas. E a Bíblia vai dizer que um por um as pessoas escrevem a carta. Para cada anjo ele escreve uma carta. Mas quando ele chega na igreja de Filadélfia, depois de Deus ter dilacerado
quase todas as igrejas vão salvar a Esmita de Filadélfia, Filadélfia chama a atenção. Porque a cidade de Filadélfia era tipo muito populosa. Qual era a cultura do povo de Filadélfia? Eles trabalhavam com um plantio de vinheiras. Eles trabalhavam com um cultivo de vinho. E quando Jesus fala para Jesus escrever a carta ao anjo da igreja de Filadélfia, se Deus elogia tão bem, se Jesus elogiou tanto a igreja de Filadélfia, porque no seu capítulo, no seu versículo, ele vai falar com o irmão que ele faria alguns da sinagoga de Deus conhecesse que ele era Deus. Ele era do céu. E é aqui que a Bíblia mexe comigo. Porque o problema não estava na igreja, em cima não estava na igreja. Não estava no templo da igreja de Filadélfia. O problema não estava no templo de Filadélfia, mas o problema estava em torno de Filadélfia. Porque o povo que morava na cidade de Filadélfia era um povo que trabalhava num cultivo de uva. E ao invés de agradecer ao Deus de Israel, ao invés de agradecer ao Deus que o Deus que o Senhor, o que deu tão plantio e cultivar a terra para ter o seu sustento, o seu alimento, eles adoravam ao Deus pagão. E um Deus romano chamado Dionísio, Deus. Eles adoravam esse Deus, ao invés de agradecer o Deus de Deus. Eles agradeceram esse Deus pagão. E a Bíblia vai dizer que em torno da igreja o mundo estava se corrompendo. Mas havia dentro da igreja de Filadélfia remanescentes. Alguém que não dobrou o seu joelho. Alguém que não se deixou levar e não adorar os deuses pagãos. Porque sabia que somente os deuses eles deveriam adorar. Somente os deuses eles deveriam aclamar. E a Bíblia vai nos dizer que João então começa a falar muito da igreja. E a primeira coisa que fica em evidência no contexto é o que está escrito no primeiro versículo. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve estas coisas. Jesus aqui, ele tem 3 adjetivos. O primeiro adjetivo é santo. O segundo adjetivo é verdadeiro. O terceiro adjetivo é aquele que tem a chave de Davi. Que abre e ninguém. Aleluia. E que fecha e ninguém abre. O primeiro adjetivo do contexto é santo, porque somente o Deus nós devemos adorar. Que é o santo que Deus enviou. Desde os primórdios, para a minha vida. Devemos adorar em espírito e verdade. Isso é parte bíblica. A Bíblia vai dizer que quando Maria era engravida do Senhor, que o anjo do Senhor entrando a semente dentro do demônio, e diz para ela: o que está sendo gerado no demônio é feito, altíssimo, filho da Deus, por isso era santo. O segundo adjetivo era verdadeiro. Por que verdadeiro? Porque os deuses que eles adoravam fora do templo não eram verdadeiros. Eram deuses pagãos, feitos por mãos humanas, por mãos materiais, para uma adoração. Mas esse que agora está falando é o verdadeiro. É o que é santo, que tem a chave de Davi, aquele que naquele dia no povo da morreu na cruz pelos meus pecados. Aquele que se sente forte e corajoso, eu venci, vós também vencemos. Verdadeiro. Não era uma cópia de um Deus. Não era alguém criado pela mente humana. Não era alguém formado numa sala. Mas era alguém que foi gerado no ventre da terra de Deus. É alguém que foi gerado no céu para trazer salvação, purificação, transformação na vida e na minha vida. E o terceiro adjetivo é um sinal de autoridade. Na mão do santo, na mão do verdadeiro, está a autoridade. Aquele que tem a chave de Davi.
que abre e ninguém fecha. Aquele que fecha e ninguém abre. Somente nas mãos dessa que é verdadeira está a chave de Davi. Senão, a oportunidade de estar na mão da vida que não ninguém fecha. É na mão desse que nós temos confiado em colocar a nossa dedicação. Aleluia. Confiado em colocar a nossa adoração. Nas mãos dele está a chave que abre e fecha a porta. Que fecha e ninguém abre. Mas ele vai dizer para longe daquela igreja. Ao anjo da igreja, ele diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. O que abre e ninguém fecha. O que fecha e ninguém abre. Eles que diante de ti. Enquanto a porta aberta, ninguém pode fechar isso comigo. Ninguém pode fechar. Não há ninguém fora do céu. Ninguém abaixo do céu. Não há ninguém para fechar essa porta. Porta que não abre, ninguém fecha. Porta que ninguém fecha. Aleluia! Ele abriu, ninguém pode fechar. Mas a palavra tem que estar na mão do santo, que é verdadeiro. Aleluia! É como foi proferido pelo santo sobre esse altar. Esta porta que Deus quer manter aberta na minha e na tua vida é a porta da salvação. Esta porta ninguém pode fechar. Esta porta ninguém pode se levantar para fechar. Esta promessa que está posta diante de ti, ninguém pode bater o pé para fechar, porque ainda tem poder para fechar. Quem abriu tem poder para fechar. Há um sinal de confiança naquele que te chamou. Há um sinal de confiança naquele que te levou a esta obra. E qual é a porta que quer que Deus mantenha aberta na tua vida na noite desse dia? Aleluia! Que porta você tem falado com Deus nessa campanha, para a volta? Que você quer que Deus mantenha aberta na tua vida? Na mão de quem está a chave dessa porta? Se está na mão do santo, porque está na mão do verdadeiro, você pode ficar tranquilo. Que ninguém pode fechar esta porta. Ninguém pode abrir aquilo que Deus tem projetado na tua vida. É preciso você. Coloquei tudo a ti. Coloquei diante da tua casa. Coloquei diante da tua família. Talvez você já tenha sido até ameaçado. Vai fechar. Vai cair. Vai apostatar da fé. Mas Deus está olhando para você e você não se preocupe porque a porta que eu abro ninguém pode fechar. A frase da porta se manter aberta, você tem que se manter dentro da santidade. Tem que se manter como remanescente. O que é ser um remanescente? É você não se deixar levar de um crânio cultuoso e violento. É você não se deixar levar pelas lutas da vida, pela adversidade que vai propor diante de você. A igreja de Filadélfia estava no lugar específico da porta de entrada e saída. É a única igreja que estava no local de entrada e saída. Todos passaram por ali para fechar aquelas portas. Se levantaram contra aquela porta. Mas sabe por que aquela porta não fechou? Os adolescentes continuam olhando. Continua olhando. O anjo da igreja tem as lutas, tem as adversidades do fim de texto. E não perde a fé em Deus. Senhor, não negaste o meu nome. Muitos têm negado o nome do Senhor. Mediante as lutas, mediante as adversidades. Mas quando você manter esta porta aberta, esta porta está aberta diante de você, a primeira situação, a primeira atitude que você tem que tomar é não negar o nome daquele que te chamou. Não negar o nome daquele que te incentivou. É não negar o nome daquele que te chamou para esta vida. Aleluia! Não negue o seu nome. Oi!
Porque esses que se levantam contra a tua vida, e segundo o contexto bíblico, são da sinagoga de Satanás. Eles vão ver a glória de Deus na tua vida. Eles vão ver o que Deus ele vai fazer na tua vida. Eles vão ver o que Deus vai fazer no teu ministério. Deus ele te chamou aqui na noite desse tempo para você. Não é que meu irmão, me lamenta, filho. Tem sim, será. A porta que está aberta diante de ti. Nunca vai te fechar. Nem o tempo te fechar. Você não te fechar. Tem que Deus, que camarada, tomar, quantas portas se fecharem em universidades da vida? Quantas portas se fecharem em ajudas da vida? Quando às vezes a vibração em sua cabeça em abandonar esta obra, abandonar esse mover, desistir, devido às lutas da vida. Vai ter sempre um desviado que vai dizer para você que não vai conseguir. Vai ter sempre um desviado que não conseguiu e não quer que você consiga. Não conheceu e não quer que você permaneça. Mas a Apocalipse 13 nos adverte. Diante de ti tem uma porta aberta. Legal, Gilmar. Você não pegou isso aqui. Diante de ti a porta aberta. Aleluia! Hoje, ninguém pode fechar essa porta. Deus. Olha o que o texto vai dizer. Eis que diante eu tenho puxo uma porta. Eu. Não foi um homem que colocou a porta. Não foi o Estado que colocou a porta. Mas quem colocou a porta foi o Senhor. E o que vai manter esta porta aberta mais e mais é a tua perseverança. É você não negar o nome do teu Deus. É você não se deixar levar a entidade periculoso, meu irmão. É Deus dizer, você quer cantar? Você quer sempre ver a glória de Deus na tua vida? Não negue o meu nome. Aleluia. Permaneça fiel. Oi. Você vai chorar. Mas ainda assim vai ter um anjo que vai correr com as lágrimas. Mas a porta ela continua aberta. E quando Deus te vai querer fechar, ninguém há que possa. Oh, Deus. Fica de ver com você. Glória a Deus. Aleluia. Abaixo, aleluia. Vamos. Está falando que depois de casar. O fixador da palavra de Deus. Eu vou ensinar algo para quem merece. Aleluia. É tempo de nós guardarmos a aliança com Deus. É tempo de nós não negarmos o nome do Senhor. Para que esta porta continue aberta. Aleluia. Eu não sei a porta que tem buscado na noite desse dia, não sei se é uma porta de vida. Eu não sei se é uma porta na saúde. Mas Deus está dizendo a chave está na mão do seu profeta. Ninguém fecha. E esse santo verdadeiro está olhando para você, mulher de Deus, essa mulher dizendo, não se preocupe, na tua frente está uma porta. E essa porta não está fechada diante de ti. Ela continua aberta para você. Todas as dias da tua vida. Aleluia.